Oi gente, aqui é a Daniela Cabral do Quer Ter Plantas, Vou Ter um Sítio. Esse nosso canal aqui, cheio de plantinhas, cheio de bichinhos, que vocês não estranhem, mas já é a 10ª tentativa de gravar esse vídeo, porque o cachorro está latindo bem na hora que eu preciso de silêncio. Mas tudo bem, a gente supera. Vamos em frente, o assunto hoje é preguiça de ter composteira. Vamos botar um fim nisso, porque não é uma verdade. Composteira não dá trabalho, tudo depende do modelo que você escolhe que se encaixa melhor para você. E para você saber de mais coisas, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, já dá uma olhadinha nas nossas outras redes sociais, que às vezes também vocês descobrem os donos desses latidos de fundo, tá? Eu coloco fotinho deles lá também. E para entrar de vez nesse assunto de compostagem e deixar a preguiça de lado, eu vou falar para vocês da torre de minhocas e depois eu vou mostrar também como é aquela compostagem nos 3 baldes que é muito falada. Segue esse vídeo até o finalzinho, porque eu vou mostrar qual é a vantagem e desvantagem entre uma e a outra, vai valer a pena. Eu sempre vou dar preferência para você usar o que você tem em casa, porque é assim que eu faço as minhas coisas, porque eu acho que a gente tem que ressignificar os objetos. Então você vai pegar um pedaço de cano de PVC, eu vou deixar aqui para vocês uma listinha de tudo que é preciso e principalmente do que pode e o que não pode ir na compostagem, porque não tem condições. Às vezes a sua compostagem não tem dado certo até agora, porque você está colocando pedaços errados de alimentos ou jogando alguma coisa que você pensa ou viu em algum lugar que dá certo e não é bem por aí. Depois de visto a lista de materiais que você vai precisar para realizar esse projeto, também do que pode e o que não pode ser colocado dentro da sua torre, vamos ao faça você mesmo, colocar a mão na massa. Você precisa cavar um buraco de acordo com o diâmetro e com a altura do cano que você vai usar. Com certeza o pedaço que você tem aí não tem problema se ela ficar mais alta, não tem problema se ela ficar mais baixa, isso quem decide é você. E de preferência um lugar que você não vá tropeçar, que não vá correr animal por cima, essas coisas. E tem agora a parte mais importante, que é a parte da vantagem e da praticidade, né? Porque daí você ganha tempo e, além de tudo, faz bem à natureza. Então, você não precisa revirar os componentes que você coloca dentro da torre. Isso aí já dá um adianto na sua vida. Porque tudo acontece naturalmente. O biofertilizante gerado, normalmente, aquele líquido, né, que sai, que muita gente chama erroneamente de chorume, ele já vai direto para a terra e se mistura não só com o material que existe ali, as raízes da planta, como também só as águas da chuva e a água das regas. Pode ser feito em área externa, no seu jardim ou qualquer outro cantinho. Pode ser feito também em vasos, para quem mora em apartamento. Você só observa se a torre está cheia demais de material. Você dá uma empurradinha, porque o material vai decompondo, às vezes ele desce sozinho, mas às vezes é bom dar uma empurrada e é bom dar uma conferida também, né? E caso você não tenha experiência, você acha que vai acontecer alguma coisa de errado, não se preocupe, porque o solo sempre vai ter nutrientes, porque como a torre está ali em constante decomposição, eles vão entrando naturalmente na terra. E as formigas, as minhocas também, elas sobem para recolher um pouco desse material. Não tem mau cheiro e a vantagem é que ela mais ou menos o diâmetro é de 1 metro ao redor da torre, que toda a terra é beneficiada. E as vantagens não acabam por aí. Por exemplo, a torre de minhocas que eu tenho ao lado da minha amoreira deu um up na minha planta. Ela tinha um pouco de ácaro, estava com as folhas um pouco retorcidas, tinha uns fungos, e ela é uma área de meia sombra. Pois eu coloquei ali, tudo isso desapareceu, a qualidade da terra melhorou muito, porque as próprias minhocas que vão se reproduzindo ali, elas vão criando humus de minhocas naturalmente na terra. A terra conseguiu criar micro-organismos eficientes com maior quantidade, tanto que eu já usei essa terra para fazer ativador de bocacha e deu super certo. Então, vale a pena. Eu tenho uma outra menor também que eu coloquei em um outro ponto do meu jardim, que por incrível que pareça, uma coisa muito engraçada aconteceu. Ela se transformou em uma colônia de abelhas nativas, que são aquelas abelhas sem ferrão. Tanto que hoje eu não consigo mais abrir ela, que ela já é toda tampadinha, né, pela cera das abelhas. Mas eu adorei, sinal que o jardim está bem equilibrado. Agora, caso o seu problema seja espaço, então o ideal mesmo é a composteira de 3 baldes, que você encontra ela em tamanhos menores, tamanhos maiores, aí vai conforme a demanda de material que você consegue no seu dia a dia. E ela tem que ter um certo equilíbrio. Ela não atrai mau cheiro, mas você tem que ter um certo equilíbrio entre o úmido e entre o material seco colocado, mas isso eu vou explicar mais pra frente para vocês.
A questão da sobra da cozinha é a mesma utilizada, as mesmas regras utilizadas para a composteira direta ou a composteira torre de minhocas, tá? Bom, então vamos para a lista do que você vai precisar. São 3 baldes com tampa. Eu usei balde de óleo de algodão, que eu achei super prático. O tamanho dele é bom, ele é bem reforçado. Torneira, você vai precisar de uma, porque é onde vai ficar no último balde, onde vai ser o compartimento só para biofertilizante. É uma torneirinha de jardim, pode reaproveitar uma torneira de filtro. Tentar reaproveitar o máximo mesmo. Esses baldes eu comprei eles já usados e a torneirinha eu já tinha em casa. Vai ficar na descrição também um link que tem um tutorial de como fazer essa composteira de baldes, tá? Para daí não ficar dúvida nenhuma. E continuando o assunto, essa composteira de baldes, a vantagem é que você consegue fazer uma quantidade maior de substrato. Por quê? Porque esses baldes são maiores, claro, depende do tamanho que você vai usar e do espaço que você dispõe. Também não pode esquecer que você vai precisar, para fazer mais substrato, você vai precisar de maiores quantidades de sobra de cozinha. Então tudo isso tem que ser pensado. Vai ficar aqui essa listinha, você dá uma analisada e vê como é que você se encaixa melhor nesse tipo de composteira. Agora, 3 pontos muito importantes que geram confusão na questão da composteira dos 3 baldes. Primeiro, composteira não é minhocário, gente. Minhocário é onde você vai comprar minhocas, normalmente são californianas ou africanas, porque são minhocas que comem material que não estão decompostos ainda. Então é totalmente diferente. Essa composteira que eu estou mostrando para vocês é a composteira que não vai minhocas, tá? É simplesmente uma composteira. Você vai levar mais ou menos 3 meses para o seu material ficar pronto. Outra coisa, o material, o segredo para ele não ter mau cheiro é o equilíbrio entre o úmido e o seco. Você coloca uma porção de úmido para 3 porções de seco. Esse seco pode ser serragem não tratada, tá? Serragem de material não tratado. Você pode colocar também palha, o que você tem disponível. E folhas secas do seu jardim também serve, tá? Pode colocar sem problemas, que aqui em casa eu faço isso, dá super certo. E não pode, você tem que ficar de olho no cheiro. Essa história de que composteira cheira podre não tá certo. Então é um desequilíbrio. Ou você está colocando material, normalmente é umidade demais. Ou ela tomou chuva, entrou água, aconteceu algo do gênero. Então ela não pode ter um cheiro ruim. E quando ela estiver perto de estar pronta, com 2 meses e meio, você vai vendo a textura que já vai ter modificado. Ela vai chegar ao ponto de cheirar a terra molhada, porque é isso que ela vai virar, terra vegetal. E como prometido no começo dos vídeos, qual será melhor, a composteira em torres ou a composteira em baldes? Bom, para começo de conversa, quando você optou por compostar os resíduos da sua cozinha, você já se tornou uma pessoa melhor, já se tornou uma pessoa mais consciente. Então isso já foi o primeiro passo para tudo, ok? Agora, os pontos que mais diferenciam uma das outras é que na torre de minhocas todo o processo ocorre sem a sua participação. Você simplesmente abastece e a natureza faz o seu processo. Agora, na de baldes, você já tem que se preocupar um pouquinho mais com a questão da umidade. Você vai colocar uma porção de material de cozinha e 3 porções de material seco. Pode ser serragem, folha seca do seu jardim. Lembrando que a serragem tem que ser de material não tratado. E você vai ver o processo acontecendo, porque você vai precisar revirar esse composto. Fora isso, não tem problema algum. Eu, particularmente, não vejo isso como um ponto fraco. Eu vejo a questão de você ter um tempo livre a mais e o quanto você quer participar de todo esse processo. E agora vamos para os pontos fortes de cada uma delas. Na torre de minhocas, você simplesmente vai abastecer aquele cano. Você vai colocar os seus dejetos de cozinha ali dentro e vai tampar. Todo o processo que vai ocorrer já vai cair diretamente no solo e chama torre de minhoca, porque um pouco as minhocas vão subir também para pegar esses materiais em decomposição. O biofertilizante já desce, já entra na terra e em relação às regas e à chuva, ele já vai se diluindo. E falando agora da composteira de baldes, a questão principal é que você vai fazer uma quantidade de composto muito maior. Então você também vai precisar de mais sobras de cozinha. E ela leva mais tempo, ela vai ficar pronta a partir de 3 meses, conforme o clima. No inverno demora um pouquinho mais, no verão um pouquinho mais rápido, porém você já faz a terra vegetal e também o biofertilizante. Isso separado, o biofertilizante já vai ficar no último compartimento da sua composteira, que é a parte que tem a torneirinha. Agora a gente vai falar do injustiçado biofertilizante, que é muito chamado de chorume. Gente, chorume é aquela coisa que sai dos aterros sanitários, tem metal pesado, arrasa a terra, não faz bem nenhum e muito pelo contrário, torna ela imprópria.
O seu biofertilizante é de primeira, você vai usar ele sempre diluído, porque ele é muito forte, ele é muito carregado de vitaminas. Então, se você usar ele puro, você acaba queimando as raízes e matando sua planta. Mas não tem nada a ver com chorume. Ele tem um mau cheiro? Tem um cheiro péssimo. Ele não vai ser com a terra que você vai tirar da sua composteira depois, da terra vegetal, que ela vai ter aquele cheirinho de terra molhada maravilhoso. Ele vai continuar mal cheiroso. Você vai diluir ele em determinada proporção, conforme você quer fazer um adubo foliar ou você quer aplicar ele diretamente na terra, e aí isso vai depender da utilidade que você vai dar a ele. Inclusive, ele tem um rendimento excelente e é mais uma economia que você acaba fazendo. Porque quando você compra esses biofertilizantes líquidos, você paga caro, vem pouquinho e nem sempre o resultado é tão satisfatório. Porque como você não sabe como você está lidando, e é assim, às vezes uma dosagem que você coloca numa planta não faz bem para outra. E o seu biofertilizante, você acaba optando por ir misturando conforme a sua necessidade. Então você vai aprendendo mais sobre isso. Agora que já foi explicada a diferença entre biofertilizante e chorume, eu vou falar para vocês da terra vegetal, que comercialmente nós ouvimos ser chamada de substrato. Essa terra vegetal, ela também é produzida pela sua composteira, e ela é excelente porque ela é muito leve e ela é altamente drenável. Então ela não deixa a água empoçar nos seus vasos e ela ainda deixa as raízes da sua planta crescerem com muito mais facilidade, porque é um material mais leve. E quando você for abastecer a composteira com um material úmido, que é o material da sobra de cozinha, mais um material seco, você vai notando a diferença. Porque se tiver mau cheiro é porque a umidade está muito alta. Se você não estiver vendo mudança nenhuma, tem muito material seco. Então por isso que além de você abastecer, você tem que observar. À medida que o processo for acontecendo dessa decomposição, ele leva no mínimo 3 meses, dependendo um pouquinho do clima de onde você mora, um pouquinho mais e um pouquinho menos. Mas o que ele vai ter é um cheiro de terra molhada. Sabe quando chove e vem aquele cheiro maravilhoso de terra molhada? É exatamente esse o cheiro da terra vegetal. Então você vai ter um material de excelente qualidade e ainda produzido para você de graça. Gente, agora que o vídeo chegou ao final, eu preciso que vocês curtam, se inscrevam, apertem o sininho para poder receber novas notificações quando for lançado um outro vídeo. Não reparem nos cachorros latindo pelo fundo, porque isso acontece, eu não vou ficar mais louca tentando tirar. E eu preciso que vocês me incentivem, porque quando vocês ativam o sininho, eu vejo que vocês estão gostando, que está se tornando interessante. Então isso me estimula muito a continuar fazendo novas postagens.